Graça e paz, meus queridos! Tudo bem com vocês? Pastor Jó tem mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Hoje, sem mais delongas, eu quero meditar com você sobre a importância de colocarmos a nossa família na arca. Pastor, que arca seria essa? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso agora nesse vídeo. E, antes de mais nada, eu quero deixar o texto para a nossa meditação, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. A parte A desse versículo vai dizer o seguinte, olha só: pela fé, quando divinamente orientado por Deus acerca das coisas que ainda não se podia ver, Noé, pela fé, constrói uma arca para salvar a sua família. Você conhece a história do dilúvio, você sabe que a humanidade passava por um estado de degradação moral, espiritual, enfim, o pecado era algo muito comum e as pessoas não queriam saber de Deus, a ponto de Deus, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, dizer que o seu espírito não contenderia mais com o ser humano, e a partir daquele momento, o ser humano só viveria até 120 anos. Nesse contexto, a Bíblia diz que Deus se entristeceu grandiosamente por conta da atitude dos seres humanos, de pecado, de impiedade, e isso fez com que Deus, através da sua justiça, decretasse um juízo para os pecadores. E o juízo foi a destruição por intermédio do dilúvio. É importante nós lembrarmos que Deus, ele é amor, porém Deus é justo, ele é fogo consumidor. Ele não pode permitir de forma alguma a impiedade ou, por que não dizer, a impunidade, Deus, ele é justo juiz, e se ele não decretar através da justiça o seu juízo, ele será mentiroso, irá contra si mesmo. Então ele precisa agir como justo, como juiz. Então ele envia o dilúvio, porém antes de enviar o dilúvio, a Bíblia diz que ele usa de graça e misericórdia com um homem chamado Noé. E Noé, quando ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, ele é movido por essa palavra. E nós vamos entender que durante 100 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, Noé constrói uma embarcação num tempo onde a chuva não era algo normal, comum, num tempo onde não se havia embarcações, principalmente naquelas dimensões, num tempo onde dilúvio era algo inimaginável. Então, Noé usou algo poderoso que está acessível aos nossos dias, que é a fé. E não foi uma fé qualquer, foi uma fé viva, uma fé que o levou a ter ações e atitudes. Então nós vemos Noé com um desafio gigantesco de construir uma arca, de colocar animais dentro dessa arca, mas principalmente de levar a sua família consigo para dentro da arca. Lembre-se, a sua família não ouviu a voz de Deus, a sua família não via as coisas acontecendo a ponto de ter a necessidade de fato fazer uma arca, algo daquelas proporções, uma embarcação que flutuava, que tinha 145 metros de comprimento, 14 metros de altura, 45 de largura. Aquilo ali era loucura aos olhos de todos. Então esse era o grande desafio de Noé, colocar a sua família dentro da arca. O que era a arca, pastor? A arca nada mais era do que a provisão divina para a salvação de Noé. E hoje, nos tempos atuais, nós vivemos a mesma realidade de Noé. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele entregou o ser humano aos seus desejos, às suas paixões,
e eles vão sofrer nos seus corpos, né, as consequências do seu pecado, porque deixaram o Criador, o Deus Todo-Poderoso, para se voltar para imagens de esculturas, para idolatria, para homossexualidade, enfim, para a prática deliberada do pecado, assim como nos tempos de Noé. E Deus já decretou o juízo, assim como nos tempos de Noé. Deus diz que aqueles que vivem tais práticas serão condenados. Então, nós precisamos construir o nosso barco. E qual é o nosso barco? Qual é a nossa arca? Qual é a providência divina para a nossa salvação? Jesus Cristo. Jesus é a nossa arca. É através de Jesus que nós seremos salvos. João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer exatamente isso. O próprio Cristo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for pelo meu intermédio, se não for por mim. Então nós estamos construindo a nossa arca para no dia do juízo nós estarmos guardados e protegidos nela. E essa arca na caminhada cristã é a presença de Deus. E como fazer para que a nossa família também entre nessa arca? Porque assim como há uma promessa para Noé de que ele e a sua casa entrariam na arca, há uma promessa para nós também. No livro de Atos, nós vamos ver isso. A palavra de Deus dizendo em Atos 16, Paulo falando ao carcereiro: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então nós temos essa promessa e assim como Noé, nós precisamos ser movidos por essa palavra, por essa promessa. 3 características que Noé tinha, que fez com que ele e a sua família entrassem na arca. A primeira delas é a fé. A fé que Noé teve fez toda a diferença para que ele perseverasse, para que ele continuasse. Você está entendendo isso? Eu fiz uma anotação aqui e eu preciso deixar isso bem claro para você, em nome de Jesus. Olha só, a fé que gerou obediência. A fé gerou o quê? Obediência. Toda pessoa que crê em Deus de fato, ele teme a Deus e ele se dispõe a obedecer. A segunda característica é a santificação. Preste atenção. A santificação é algo tão evidente na vida de Noé que nós vamos ver que durante 100 anos ele não se deixou contaminar pelo meio em que ele vivia. Por mais que aquela geração, que aquele povo estivesse com a sua moral completamente degradada, destruída, e Noé estivesse inserido ali naquele meio, ele não se contaminou. Por quê? Porque ele vivia em santificação. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Ou seja, eles não eram influenciados pelo meio. E terceiro, com certeza, Noé era um homem de bom testemunho. E isso fez com que a sua família enxergasse nele um homem de credibilidade, um homem que merecia ser ouvido, um homem que merecia ser seguido. E nós vamos ver, para a glória de Deus, que Noé coloca a sua família na arca e eles são salvos. Eu e você precisamos ter fé, eu e você precisamos nos santificar e precisamos ter um bom testemunho diante da nossa família. O que é um bom testemunho, pastor? Um bom testemunho é viver aquilo que nós pregamos. Não tem como nós pregarmos uma coisa e vivermos outra. Se nós assim o fizermos, nós não vamos de maneira alguma ganhar a nossa família para Cristo. Porém, se nós vivermos dessa forma, pode ter certeza, as promessas de Deus se cumprirão e os nossos também serão salvos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Forte abraço!